Olá, gente, boa tarde. A paz do Senhor Jesus a todos. Boa tarde, boa noite e bom dia. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 11 em diante. Êxodo, capítulo 2, versículo de número 11 em diante. Depois, a pastora vai ler também Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 22 em diante. Amém? Êxodo, eu vou começar com Êxodo, capítulo 2, versículo de número 11 em diante. Aos irmãos moderadores do canal, puder colocar aí para mim, coloca aí para mim os versículos, capítulo, Êxodo capítulo 2, versículo 11 em diante, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo número 7, a partir do versículo de número 20. Amém? E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu e seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali estava, feriu o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que é que feres teu próximo? O qual disse: quem te tem posto por ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Pulando para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 20, diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pular para o versículo de número 19, para ficar um pouco mais completo. Esse, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Neste tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo, maltratando um deles, o defendeu, e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a palavra fugiu, e a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos, e completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhava da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigido a voz do Senhor. E aí você já conhece a história, que o Senhor diz para ele: Moisés, não chegue para cá, porque a terra que você está é santa, tire a sandália dos teus pés. No capítulo de Êxodo, que eu li o capítulo 2, a partir do versículo 11, Moisés estava vivendo no palácio de Faraó, como filho da filha de Faraó, tendo todas
as regalias dentro do palácio. Ele decide ir ver o povo, né, os irmãos que trabalhavam ali, e ele agora entra numa questão porque ele vê o egípcio brigando com o hebreu, e o egípcio, então, Moisés vai tomar as dores do hebreu e vai matar o egípcio. Você já conhece também a história, eu não vou aqui prolongar porque você já conhece. E uma das partes mais importantes que eu gostaria que você frisasse esta noite, que você não se esquecesse disso nunca. As suas raízes. De onde é que você veio? Quem é, onde é tua terra? Quem é o teu povo? De onde você veio? Porque Moisés foi criado dentro do palácio de Faraó, como filho da filha de Faraó, com toda a sabedoria egípcia. Ele foi criado ali dentro. Mas ele chegou aí para o meio do povo, visitar os irmãos para ver como é que estava a situação. E ele viu o povo sendo oprimido por cargas, por muito trabalho. E a Bíblia relata aqui, tanto por Êxodo como em Atos dos Apóstolos, que Moisés, quando vê o egípcio maltratando o hebreu, ele agora vai dizer, vai matar o egípcio e vai enterrar na areia, e a Bíblia relata que no outro dia Moisés sai de novo e vê dois irmãos hebreus brigando. Ele diz assim, por que é que vocês estão brigando? Agora, eles vão dizer assim, vem cá, quem foi que constituiu você como rei e juiz contra nós? Você está entendendo que isso foi algo assim que saiu da boca deles? E Deus usou aquela palavra, porque aquilo já era profético para a vida de Moisés. Moisés já estava vivendo o momento de Deus falando com ele que ele seria o libertador do povo de Israel. Nós estamos vivendo uma situação em que os egípcios, na tipologia aqui, são justamente esses que estão oprimindo o povo de Deus na terra. Nós somos a nação eleita, o povo adquirido, nós somos o Israel de Deus na terra. Nós fomos chamados para servir a Deus e estamos vivendo também, como no passado, um momento de escravidão, um momento em que Satanás quer aprisionar as pessoas. Só que Moisés, quando sai para visitar os seus irmãos, ele não aceita ver a maldade do egípcio com o hebreu. Então você entende uma coisa que eu vou te falar nesta noite e eu quero que isso fique gravado no teu coração. Nós tivemos agora há pouco tempo as eleições do Chile. E você sabe muito bem a situação que vai se tornar aquilo. Você sabe muito bem a situação que está nas fronteiras do Brasil com a Venezuela. O povo fugindo da Venezuela por conta da fome. Da fome. Até tem dinheiro, mas não tem comida. Por quê? Porque estão diante de uma ditadura. Nós estamos vivendo isso em praticamente toda a Europa. Toda a Europa. Tá? Toda a Europa. Praticamente toda a Europa. Estados Unidos, vocês já sabem o que aconteceu lá, né, nas eleições. Eu não queria chegar nesse mérito, eu não queria chegar nesta mensagem. Eu queria falar de outras coisas. Mas eu estou trazendo hoje para a responsabilidade. E eu quero que você tenha amadurecimento para não colocar palavra na minha boca e dizer, esta pastora mistura a mensagem da Bíblia com política. Eu não sei se você, da onde foi que você surgiu, da onde foi que você nasceu, ou se você veio do espaço, da onde foi que você veio, que você não entende que a própria Bíblia, o que mais tem é política. Se você for observar, o tempo de Jesus era forte. Se você for ver, José de Arimateia era senador, deixou lugar para Jesus colocar o corpo dele lá dentro. Se você for ver, Nicodemos, se você for ver, José foi governador do Egito, e foi por conta desses homens
Eita Jesus! Dentro da política, foi por conta destes homens, dentro da política, que Deus, foi tomando os seus cursos para que Jesus chegasse aonde ele chegou, para a salvação da humanidade, ele teve que usar alguém. Nem que fosse para aquela raça ruim, como Pilatos, todos eles teve propósito, para que o projeto e o propósito de Deus fosse cumprido. Eu não quero fugir daquilo que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. Percebe que Moisés, quando vai visitar seus irmãos, ele sente as dores. Ele sente as dores das cargas do povo de Israel. Ele sente o peso da escravidão. E ele não suportou ver um egípcio maltratar o hebreu. Já falei, volto a repetir. O objetivo da mídia é trazer pânico, medo, traumas, fazer você ficar preso no sistema que eles querem que você fique, sobre as picadas, sobre o vírus, sobre tudo isso, sobre a nova ordem. Tudo isso a mídia está trazendo eu vou dizer pelo Espírito Santo de Deus, eu vou falar pelo Espírito Santo de Deus e pela autoridade que Deus me delega esta noite para dizer desta forma. Existem também, dentro dessas plataformas, em todas as redes sociais, pessoas que estão fazendo de tudo para tomar a tua mente, para tomar a tua força. Entende uma coisa? Eu estou em Portugal e se eu tiver que viajar daqui para a China, eu viajo. Se eu tiver que viajar daqui para a África, eu viajo. Se eu tiver que sair daqui agora e ir para o Brasil, eu viajo. Porque o meu Jesus ainda não voltou. O meu Jesus ainda não voltou. Eu preciso ir ver como estão os meus irmãos. Foi isso que Moisés fez. Moisés foi ver como é que estava a situação dos irmãos dele. Ou seja, os hebreus. Moisés foi sentir de perto a dor dos irmãos. E ele não aceitou ver o egípcio maltratar o hebreu. Ele não aceitou, ele comprou a briga. Dele canto, erga. Um monte de gente frouxa, falo mesmo. Um povo nessas últimas horas, um povo frouxo. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena é a tua força. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, pequena é a tua força. Ah, mas o anticristo está chegando. Eita! Jesus também está. Jesus também está. Só que você só focaliza mais nele, no anticristo. Você só bota a sua mente no anticristo. E com isso você se prostra. E com isso você senta e fica olhando a situação. Deus não me chamou para olhar. Deus me chamou para ir e comprar a briga. Moisés disse, eu vou lá. Estava no palácio. Ele estava no palácio. Na zona de conforto. Porque o palácio é a zona de conforto. Palácio é o lugar onde todo mundo quer ficar. Onde os pregadores querem ficar. Palácio é o lugar onde as pessoas querem viver mantendo. Oh, claro, dentro do Egito, tudo de bom, filho da filha de Faraó. Só que no sangue dele corria sangue hebreu. Não adianta você negar a sua raiz. Não adianta você negar as suas raízes. O sangue hebreu corre no teu sangue. Somos comprados e lavados com o sangue de Cristo. Nós não precisamos, não podemos aceitar. Não podemos aceitar esse espírito de anticristo. Esse espírito maligno que quer botar opressão no povo, que quer botar escravidão sobre o povo, porque os países aqui fora já estão tudo debaixo da escravidão. Estou falando porque eu vivo aqui. O que eles falam, o povo acata. O que eles falam, o povo acata. Está tudo debaixo do medo, do pânico. E agora há pouco tive a notícia da irmã lá da Espanha, que disse que daqui a pouco vai entrar um lockdown lá na Holanda. Então você pensa como é que está a situação. A situação não está brincadeira, a gente sabe que não está. Só que o que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar no palácio de Faraó,
vendo os irmãos sendo maltratados, massacrados, sendo humilhados, cascados em cima das costas, sendo espancados por Faraó, e vou ficar assim, ó. Aí vou ficar aqui porque... Não. Não. Deus me deu paz. Deus me deu sabedoria para mim entender este momento. Se você foi levantado como Moisés nessa terra da atualidade, você foi levantado como Estevão na atualidade para testemunhar do que Deus vai fazendo na terra. Você precisa entrar e ver o que está acontecendo e em vez de você ficar com medo, você vai entrar na briga. Vou contar um testemunho meu. Um testemunho meu. Não vou contar testemunho de ninguém, vou contar um testemunho meu. Para você ver como é que está a seriedade da escravidão, tá? Do comunismo na terra. Como que esse povo está cego. Como que esse povo está cego. Enquanto nós estamos apoiando as famílias, a sociedade está apoiando os lares, as famílias. O outro lado apoia a guerra, a luta, a briga, no quesito da carne. Por quê? Esses dias, ou se não me engano, no mês passado, um testemunho meu. Eu tenho irmãos de sangue, somos em 6. Eu tenho 4 irmãos homens, e eu e uma mulher, mais outra irmã, essa que cuida da minha mãezinha. Meu irmão de sangue fez aniversário. E eu mandei para ele uma mensagem dizendo, meu irmão, Deus te abençoe, te multiplique seus anos de vida na terra, te guarde, te proteja. E disse para ele, parabéns, feliz aniversário. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Fora Bolsonaro. Você está entendendo? Esta foi a resposta do meu irmão de sangue. Meu irmão de sangue. Eu mandei um feliz aniversário para ele, porque ele estava fazendo aniversário. Então, ele me mandou uma mensagem desta forma, fora Bolsonaro, como se eu tivesse mandado alguma mensagem política para ele. E eu só mandei para ele uma mensagem dizendo para ele, feliz aniversário. Você já parou para pensar como é que está a situação desse povo? Se eu antes apoiava o presidente por ele valorizar a família, agora muito mais. Agora muito mais, porque esse espírito de divisão não é de Deus. Esse espírito de covardia não é de Deus. Esse espírito de briga não é de Deus. Esse espírito de divisão que divide as famílias, que divide os lares. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me assistindo, que esposos estão para o lado do comunismo. E as suas famílias não podem nem conversar mais entre eles. Aquelas reuniões que tiveram antigamente em casa, e todo mundo comia, e conversava, e brincava, já não tem mais. Por quê? Porque, infelizmente, está chegando esse tempo em que socialismo e comunismo não combinam mais com família. Não combinam com família. Então é por isso que nesta noite, eu vou deixar essa palavra para todos vocês. Moisés foi ver a situação dos irmãos. E ele não aceitou a maldade do egípcio com o hebreu. Agora, ele não olhou para 2 irmãos discutindo. Os irmãos que era para entender o propósito. Os próprios irmãos que era para entender o propósito. Os irmãos daqui de Moisés, no caso dos hebreus, era para entender o propósito, eles não entenderam. Quem foi que constituiu você como rei e juiz sobre nós? Quem foi que constituiu você? Não sabendo eles que aquele negócio já era um negócio de Deus. Que aquele negócio já era Deus trabalhando para poder fazer com que Moisés fugisse para Midian e treinasse Moisés no deserto para Moisés tirar o povo da escravidão. Você está entendendo porque muitas vezes Deus está preparando pessoas, dando livramento, porque o Senhor quer livrar a nação de todos os países que você conhece. Nós estamos vendo hoje a nação brasileira, a única que ainda tem um presidente da República que está na frente tentando preservar os valores para não deixar isso aqui virar uma Venezuela. Ou isso aí, porque eu estou em Portugal. E isso aqui também, aqui em Portugal. Você está entendendo? Nós precisamos agora mais do que nunca
sairmos da zona de conforto. Aonde é a zona de conforto? É o palácio. Aonde Moisés estava criado com toda a regalia intelectual, com toda a sabedoria das ciências do Egito. Ele foi ver os irmãos hebreus e foi se misturar com eles em questão de humildade. No meio deles, foi lá ver como é que era a situação, ele não aceitou, assim como eu não aceito, assim como você não pode aceitar, assim como a igreja de Cristo na terra não pode aceitar o comunismo. Os cristãos não podem aceitar, acabou a conversa. Por que nós vamos aceitar uma situação dessa? Aonde eles querem botar ditadura. Olha, gente, as experiências dos países mais próximos aí. Não precisa ir muito longe, não. Esta luta não é só do presidente. Esta luta também é minha. Esta luta não é só sua, é nossa. Esta luta não é só da primeira-dama, é nossa. Esta luta não é só do André, é nossa. Esta luta é nossa, porque não é apenas o seu país, é o nosso país, é o meu país. As minhas raízes estão aí. Dericanturérgia. Você está entendendo? E outra coisa maior do que as raízes físicas, terrenas, são as espirituais. Porque o dia que esse povo tomar posse, em nome de Jesus, se depender das minhas orações, não vai. Eles vão estipar da terra a adoração a Deus. Porque é isso que o anticristo quer fazer. Só que antes do anticristo sentar na cadeira, vai haver um grande avivamento da terra. E eu já falei isso em outras lives minhas. E esse avivamento virá pelo Brasil. E o Brasil não vai ceder. Eita Jesus, ô glória! Só que para isso, o Senhor precisa levantar Moisés. Precisa levantar homens e mulheres com coragem, com ânimo, com força, sem olhar para as dificuldades, sem olhar o que está acontecendo, é lutar com todas as suas forças. Você precisa entender que Deus precisa usar alguém. E se ele tiver que usar o presidente da República do Brasil para dar liberdade à nação, é ele que nós vamos sustentar. É a mão dele, como Arão e Ur levantou as mãos de Moisés, enquanto Josué guerreava. Enquanto Arão e Ur segurava as mãos de Moisés lá no monte, Josué batalhava. É você e eu segurando as mãos de Moisés para ele vencer esta guerra. Nós estamos sendo confrontados de todos os lados. Daqui a pouco não vai dar para falar mais na internet, mais nada. Mas nós sabemos que Deus é o que está no controle. Eu vou continuar indo e vindo porque Jesus ainda não voltou. E para com esse negócio de que a picada é 666. Isso é um ensaio. Isso é um treinamento. Mas isso não pode parar você, porque você está na terra ainda. A igreja ainda está na terra. Para com esse negócio. Se você acredita no pré-tribulacionismo ou no pós-tribulacionismo, eu acredito no pré. Nós vamos discutir esse assunto? Eu não vou discutir isso. A minha alma tem paz. A minha alma está tranquila. A minha alma está em paz. Se o Senhor gritar minha senha agora, eu estou em paz. Com picada ou sem picada, eu estou em paz. É isso que Deus precisa fazer com que você tenha. Tenha paz, pelo amor de Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Moisés aplacou a confusão dos irmãos. Você vê que é porque vocês estão brigando aí. Por que vocês estão discutindo aí? Vocês são irmãos. Para de discutir essas coisas. Tem um negócio para fazer, tem uma obra. Moisés estava indo para o preparamento para libertar o povo de Israel do Egito. Ainda tem libertação para a terra. Deus quer usar você para libertação na terra. Deus quer me usar, Deus quer usar o presidente, Deus quer usar pessoas nessa terra para trazer libertação para a terra, liberdade para a terra, porque Jesus ainda não voltou. Ainda terá um grande avivamento antes da vinda do Senhor. Terá um grande avivamento antes da vinda do Senhor. Então eu convido você esta noite a orar comigo. É isso mesmo, é Ele que vai ser sacerdote, juiz diante de vocês, é Ele mesmo. Eita glória!
Vocês não estão entendendo o motivo pelo qual eu levantei ele, não? Pois ele que vai ser, é ele que vai dar liberdade a vocês. Vocês não estão entendendo, vocês estão confusos por causa de quê? É ele que vai dar liberdade a vocês. Por que vocês estão confusos? Por que vocês estão confusos? Eu levantei ele. Por isso que ele está aí no meio de vocês. Separando um daqui, separando o outro dali. Por quê? Porque eu o levantei e eu vou treiná-lo no deserto, porque ele vai trazer liberdade. É ele que vai trazer através, aleluia, da autoridade que eu vou dar para ele. Lá no monte, o meu anjo vai encontrar com ele no deserto. Eita! E através dele eu vou trazer liberdade ao meu povo. Glória! Glória! Se hoje nós temos liberdade, Pai, para ir e vir, graças ao Senhor, o teu nome poderoso, e por ter levantado homens com entendimento, discernimento. Se o Senhor naquela época preservou a terra da fome, porque o Senhor levantou José com sabedoria, com graça diante de Faraó. Se o Senhor naquele tempo deu livramento, papai, aos babilônicos lá dentro do teu povo hebreu, porque o Senhor levantou Daniel dentro do governo babilônico. Pai, o Senhor vai continuar levantando os teus dentro, papai, dessa sociedade, na política, papai, porque vai ser necessário.